Oi, Oi, tudo bom? tudo. Esperar o pessoal entrar. O Bruno chegou aí. Quem mais? E aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Segunda-feira, resistindo ou não? Bem, tu, senhor? Tô de boa, tô com sono, né? O pessoal tá chegando ainda. Alô? Alô? Oi? Oi? E aí, galera, como é que vocês estão aí? Eu queria saber uma coisa, assim, que tá... Como é que vocês estão em relação às atividades que eu mandei, assim? O que vocês estão achando? Se vocês estão conseguindo? Se vocês conseguiram ou não? Eu fiz duas. Difícil, tá fácil? Eu já fiz a Nossa, eu maioria. fiz todas, mas foi bem difícil. É Quanto mesmo? só? Eu não consegui fazer umas 3, eu acho. Senhor. Uhum. Eu fiz tudo, fiz tudo. Eu fiz duas. Eu fiz aquele do filme. E qual é a outra que eu fiz mesmo? Não, eu fiz Eu fiz três. só as duas primeiras. Eu fiz três. Eu fiz a do filme, aquela da cruzadinha, geografia. E Uhum. a segunda atividade que tu mandou também. Que é um monte de Uhum. pergunta. Que tem aquele negócio da sadia e pá, lembra? Sim, sim. Fiz três. E o que vocês estavam achando difícil, assim? Só pra Só saber. aquela do texto ali, bah. Textão Textinho, né? Basta, pra gigante. que tudo aquilo?
Ô, senhor, no Gastou meio toda a do tinta da Eu impressora. não consegui fazer essa. Eu tá lembro. louco. lendo o texto, viajou, senhor. Eu parava de ler o texto pra ficar chorando. Ô, eu também, Sério? eu tava com raiva de ler aquele texto. Triste, eu lembro daquele. Mano, é muito, quando era 5 páginas só. Não, o pior é que eu cheguei na metade do texto e já deve dar pra responder tudo só na metade, mas não dava, meu bairro, umas respostas É que, então, só. Eu não sei se vocês entenderam também a proposta do texto. Ele é bem extenso, assim, acho que pro que a gente está acostumado, assim, normalmente, mas a proposta era bem livre, assim, daí até trouxe o texto aqui, essa atividade. Mas a síntese era tirar 5 palavras-chave, transcrever algumas ideias que tu achou interessante. Então, tu pegar uma passagem do texto e comentar aquilo ali, achei isso aqui legal, ou não concordei com isso, achei isso aqui muito ruim. É basicamente isso, pegar algumas ideias e comentar elas a partir das formulações, ou o que aquilo ali te fez Tô pegando a folha pensar. 3. Uhum. E depois era um mini texto para formular um mini texto a partir dessas palavras-chave. Então era bem extenso, mas também não. Se ele fez algumas coisas, se ele trouxe algumas coisas para vocês pensarem, era isso, sabe? Podia ter lido 2 páginas, por exemplo, e trouxe 2 reflexões legais para vocês, já estava valendo, sabe? Então, só foi tudo. A gente deu ali tudo. Senhor, eu não. Do meu tio ainda. Uhum. Ô, senhor, nessa daí de fazer um mini texto com as palavras-chave, eu acho que fiz errado, porque, tipo assim, ó, eu peguei e fiz, tipo, não sei como é que fala, que tu vai botando uma embaixo da outra. Como é que é? Por tópico, assim. Isso. Eu fui botando, assim, que eu achei das... A minha opinião sobre aquilo, sabe? Uhum. Só que em tópicos. Uhum. Como a gente não teve esse contato, essa explicação, acho que até nesse momento, assim, até tá tranquilo, tá? Ô, senhora, a gente vai revisar tudo isso hoje? O senhor tá travado pra mim? Também. Ih, caiu. Eu achei que essa eu tava travado, achei que tava falando sozinho. Eu também. Então tá. Essa foi a aula? E o senhor saiu. Tá só nós? Se fosse na sala ia ser tri. Na sala. O que a gente faz agora? A gente fica bagunçando, né, velho? Bora estourar a cola no ventilador. Eu lembro aquela vez, meu mano, foi muito engraçado. A gente foi marcado com O Andrei saiu correndo da sala, muito engraçado. Vai, o blum, 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 blum. 2 ventiladores. Aí, a gente perdeu o recreio só pra ficar limpando. Não, e o tri da turma, que a turma não era X9, ninguém se entregou, meu. A turma era tri. Verdade, a turma é aliada. Eu achei que. O que eu achei que ia entregar era o baixinho e a Suzana. Suzana achei que ela ia entregar. Mas não entregou, meu. Olha. Eu tranquei a
ainda perguntaram pra Suzana. Mano, todo mundo saiu vazado, ninguém tava na sala. Cara, eu Ah, o tava nego no canto. Vando. Quê? Opa, tá sendo gravado. Algum desastre que a turma fez. Outro. Azar, já passou? Foi no sexto ano isso, né? Foi no sexto ano isso? Eu não lembro. Não, foi no sétimo. No sétimo? Foi. Não viaja. É que o sétimo aí, o Vitor ainda tava na sala. Ah, tá, lembrei, foi no sétimo pior. O Vitor ainda tava na nossa turma. Eu lembro que no sexto tava o Gustavo. O Gustavo tava no sétimo, né? No sexto Pô, o Gustavo não tava. Tá, cadê o senhor? A cara da Lau. Pô, saudade do Vitor e do Será que a Baby. gente não vai ter que fazer uma chamada? Pra entrar em outro link? Sei lá, eu vou ver aqui. Ô, Paulo. Paulo, Que? você recebeu algum link aí? Porque eu não. Tu falou que o evento me pergunta, né? Sério. Não, não recebi. Pô, que outro desastre a turma fez? Vocês me derrubaram, né? Foi isso. Baço. Qual é que vai ser? Tua internet tá ruim isso, velho. Bah. Não, pior que foi o computador que travou. Fechou a aba. Eu sei como é que é isso. É bem triste. É. Pô, Vamos alguém pra saiu aula. aqui. Uhul! Boné. Olha só, eu vou dar uma apresentação aqui, então. Foi justamente quando eu coloquei a apresentação que travou tudo e... Ver se vocês Como é que conseguem Como é enxergar. que vai resolver isso? Ó, o Fagundes entrou. Ah, vou tentar de novo. Aí. Oitavo ano? Que isso? Zoeira. Tá aqui, ó. Pô, outro foi, tá? Ah, Agora foi. agora foi. Tá. A gente vai falar, então, lembrar um pouquinho algumas coisas que já ficou pra trás, né? Faz 3 meses já. Março. A última coisa que a gente fez foi isso aqui. Oi? Pra mim já foi 9 meses. A Nove única aula meses. que eu lembro. A Vai única aula nascer. que eu lembro é o quê? Só a aula que eu lembro. Quê? A única aula que eu lembro foi aquela do filme. Ah, pronto. É, Não, lá a que eu do lembro é a bicho dos lá. inscritos, ó. A dos índios. Eu não lembro de nenhuma aula. Ah, pronto. Lembra que essa aqui, ó, das fases do capitalismo, que a gente falou um pouquinho sobre esse tipo de troca e tal. Não. Não lembro. Ah, não. Não lembro. Foi Que a muito gente tempo. desenhou os esquemas. A gente falou sobre lá os indígenas, né? Sobre o colonialismo, aquela invasão alienígena, né? Eu Ah, lembro, tá. lembro. Isso eu lembro. Que estava presente em vários filmes, né? Se a gente parar para ver, vários filmes de alienígena conta a história da colonização europeia, né?
depois a gente viu o filme, o curta aquele, né? O documentáriozinho. Falando Acho que também foi da uma questão série, eu acho. indígena. Acho que foi uma De uma série, né? série. É. E depois a gente comentou um pouco sobre o imperialismo e sobre essas fases do capitalismo. Falou um pouquinho lá da primeira fase do capitalismo, lá quando de um lado a gente tinha as metrópoles, com a expansão marítima, e do outro lado as colônias, baseado sempre no colonialismo. As metrópoles mandavam manufaturas e pegavam metais preciosos, especiarias. Vocês lembram dessa relação Sim. mercantilista, certo? Que o poder estava sempre centrado nas mãos do Estado lá europeu, Ele né? que a gente faz desenhos Exatamente. de um avião, essas coisas. Uhum. São os mesmos desenhos, assim, é a mesma coisa, só que com os desenhos um pouco diferentes. Lá do século XVI, né, essa relação da metrópole ali detendo os poderes e tendo colônia, né? A Europa lá se expandindo, expansão marítima e fundando colônias e explorando essas colônias numa relação de troca ali, né? A segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial lá mais para o século XVIII, né? A partir da Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra, certo? Que tinha de um lado as metrópoles, né? A metrópole industrial, e do outro lado a colônia de exploração, baseada lá no imperialismo, em que a metrópole está sempre mandando produtos industrializados para a colônia, certo? E é aquilo que a colônia, a função típica, né? Mandar produtos primários, agricultura, minerais, tá? Mandar recursos lá para a colônia e comprar coisas que às vezes são a mesma coisa, só mais rebuscada, né? Só passou por um processo ali industrial e foi vendida de novo pra gente, tá? Essa aí é a clássica relação, né? Herança lá do colonialismo. E daí eu trouxe essa imagem aqui, tá? Que ela representa bastante isso. Que é essa acumulação, essa questão da acumulação a partir da Europa e da África, né? Tiveram e têm ainda suas riquezas retiradas e mandadas lá para o continente europeu, para a América do Norte, para os Estados Unidos. Daí uma fase mais recente, lá a partir da segunda Revolução Industrial, que é o capitalismo monopolista, certo? Daí a gente vai mudar um pouco, as nomenclaturas mudam um pouco, mudou de metrópole, país industrializado, agora país desenvolvido, e países subdesenvolvidos, né? Não industrializados. O nome muda, mas a relação a gente pode ver que continua sempre a mesma, né? Os países lá do centro do capitalismo mandando produtos industrializados, capitais, tá? Mudando um pouco a relação. E a gente ali, a colônia, mandando produtos agrícolas, minerais, etc. Até chegar na atual fase do capitalismo, que seria um capitalismo financeiro, capitalismo global. E de novo ali, permeado pelo neoliberalismo, que seria aquela meio que a roupa do capitalismo financeiro, né? Aquela série de recomendações e tal. E de novo a relação, né? Os países do centro lá, países chamados desenvolvidos, mandando seus produtos industrializados de tecnologia, certo? Cada vez mais tecnologia, tá? Se antes era uma indústria de tecido, uma indústria de automóveis, essas indústrias já foram, eles já mandaram embora essas indústrias, que são mais poluentes também, mandaram para cá essas indústrias, e agora eles estão lá com as indústrias de tecnologia, a gente está com essas outras indústrias aqui e tal. E o fluxo, né? O fluxo de lá é capitais, empréstimos, produtos industrializados de alta tecnologia, que tem um valor agregado maior, certo? São mais caros.
O que mais? Investimentos, né, produtivos, especulativos, tecnologia. E basicamente a gente, né, exportando produtos industrializados, lucro das empresas, juros dessas dívidas, né, desses empréstimos. Então, é só a gente pegar e ver o que o Brasil exporta hoje, né? O principal produto que o Brasil exporta, o agrotech, o agropop, o agrotop, como é que fala? Soja, Eu né? leio, eu sei, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. É Globo. Tá bom, tá olhando bastante, né? Qual os Claro, né, principais senhor? produtos? Sim. E o que o Brasil mais exporta hoje? Soja, pessoal. Não é soja, é minério de ferro, tá? Não muda muito essa relação. E a gente está importando O que mais tecnologia. o Brasil transporta? O Brasil é o maior produtor e que mais exporta várias coisas, assim, mas principalmente coisas ligadas à agricultura. O principal é soja, tá disparado. Ô, senhor, tu viu que fizeram um jogo? Mas faz tempo, estão até falando que previu o coronavírus e tal. Mas no jogo tinha uma carta, era tipo, sabe, Yu-Gi-Oh? O jogo era tipo assim, só que a carta do Brasil era tipo assim, uma carta de salvamento, sabe? Que salvava. Ah, Porque, tipo assim, ó, se pegar a carta do Brasil, você pega, vai lá e extrai, como é que é? E pega vários minérios, essas coisas, tipo assim, sim. dando a entender que o Brasil é um país de, tipo assim, como é que eu posso dizer? Pela minha visão, né? Tipo assim, que o Brasil é um país que tu só vai lá, pega e sai. Uhum, Tipo isso, pra se salvar. sim. É, errado não tá, né? No caso. E desde 1500, desde quando os portugueses chegaram aqui. É sempre essa Sim, mesma sim. relação. E é isso, é exportar carne, petróleo, soja, minério de ferro, essas coisas assim. Que tem um valor agregado baixo se tu for comparar com outras coisas. Por exemplo, a gente vai acabar importando outras coisas de alta tecnologia, que são mais caras. Não, as indústrias não estão presentes aqui. E daí eu trouxe de novo esse livro aqui, né? Pra gente tentar ler junto, assim, e tentar fazer alguma reflexão mais junto. Eu sei que deve ter sido bem difícil. E a intenção era que vocês lutassem, né? Vocês que lutem com esse texto aí, ver o que sai, o que não sai também. É pra testar mesmo, sabe? Porque, enfim, vocês vão se deparar com outras coisas a partir de agora e tal. Não sei quem vai fazer isso também, essas coisas. Pode falar? Desculpa. Não, não era nada. Fala aí. Não, é que eu tinha dado sorte que o meu tio tinha esse livro. Aí eu dei Ah, uma lida nele. É legal, interessante, né, esse livro. E daí a gente foi ver o capítulo 1, né? E é isso, veias abertas, né, que ele fala. Que ainda é questão do corte e do sangramento, né? Ainda tá aberto as veias. E também fala muito da questão de um padrão exportador e tal. E daí o texto que a gente trouxe era a introdução do livro, tá? Era o primeiro textinho que era esse, 120 milhões de crianças no centro da tormenta. E daí eu trouxe alguns trechos ali pra gente discutir um pouquinho e ver o que sai, tá? E daí ele falava, ó, as partes marcadas ali. Eita. Ali, eu vou começar, vou ler esse trechinho aqui, tá? A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar, outros em perder. Nossa comarca no mundo, que chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas, em que a realidade superava a fábula,
e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as rendas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo, de ferro, de cobre, de carne, frutas, café, matérias-primas, alimentos destinados aos países ricos, e consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los. Então era bem isso que eu queria trazer mesmo, né? Que está exposto nesse livro, e que é essa relação, para a gente poder dar essa conversada, dar essa analisada, e relembrar um pouquinho também, né? Que foi mais ou menos isso que estava ali no... que a gente estava conversando. Daí pegando um outro trecho ali, explicando um pouco nessa questão do livro, né? América Latina é a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos dias, tudo sempre se transformou em capital europeu ou mais tarde norte-americano. E como tal se acumulou e se acumula nos distantes centros de poder. Tudo, a terra, seus frutos, as profundezas ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. Então, mais uma vez, ele está trazendo essa relação ali. E daí essa imagem é muito, eu acho ela muito boa, assim, para a gente reparar, assim, para a gente notar como essa relação se deu. E daí um outro trecho desse mesmo capítulo não, esse mesmo, um subcapítulo, né, introdução, que ele vai falar o seguinte ali: para os que concebem a história como uma contenda, o atraso e a miséria da América Latina não são outra coisa senão o resultado do seu fracasso. Daí a gente vê que ele usa umas palavras meio difíceis, né? Até porque, não sei se vocês chegaram a pesquisar, ele é um escritor uruguaio, tá? E esse livro foi traduzido também. Esse livro é do mais ou menos da década de 60, tá? 1960 e poucos, 1970, alguma coisa assim. Mas ainda bem atual, se a gente parar para ver. Perdemos, outros ganharam, mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já foi dito, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia. Os impérios e seus beleguins nativos. Na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transforma em sucata, os alimentos em venenos. Potosí, Zacatecas e Ouro Preto caíram de ponta cabeça da garimpa, de esplendores dos metais preciosos no fundo do buraco dos socavões vazios. A ruína foi o destino do pampa chileno do salitre e da floresta amazônica da borracha, o nordeste açucareiro do Brasil, as matas argentinas de quebrachos. Certos povoados petrolíferos do lago de Maracaibo têm dolorosas razões para acreditar na mortalidade das fortunas das riquezas, na mortalidade das fortunas que a natureza dá e o imperialismo toma. Então ele está trazendo ali várias situações, né, pessoal, que ocorreram e ocorrem na América Latina. Ele está trazendo o Nordeste brasileiro, está trazendo lá a história da borracha na Amazônia, do ouro na mineração, certo? Vários que a gente chama de ciclos econômicos, né?
chamados ciclos econômicos do Brasil, né? Que a gente já ouviu falar, né? Primeiro ciclo, aquele que foi o ciclo do pau-brasil, seguido pelo ciclo da cana, depois veio, que mais? Ciclo dos metais, certo? E ali ele vai trazer, vocês estão vendo o mapa aí? Sim. Tô vendo o mapa, mas as letras estão miúdas. Aí, agora sim. E ele tá trazendo ali várias situações, né? Ele tá trazendo lá a questão do petróleo, lá na Venezuela, certo? Lá nos lagos de Maracaibo, que também é uma região bem explorada de petróleo, que tá tendo umas questões Sor, hoje. posso fazer uma pergunta? Pode? Acho que tem a ver, não sei. Por que que a Venezuela tá tão acabada? Não sei como falar uma palavra, mas tá em crise. Então, a crise da Venezuela também tem um pouco a ver com essa relação. A Venezuela é o país que recentemente se descobriu, acho que faz uns 10 anos, que ela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A maior parte do petróleo se acreditava que tava aqui no Oriente Médio, né? Que tem vários países que são produtores, né? Irã, Iraque, Arábia Saudita, que era um dos maiores produtores. E Venezuela também, só que agora que se descobriu que a Venezuela tem as maiores reservas do mundo. E daí tem questões também políticas, ideológicas, mas tem muito a ver com essa questão dessa riqueza, né, do petróleo. Enfim, a gente vai sempre ter uma justificativa para tudo, né? Nas narrativas, né? Vão sempre dizer que é questão disso, de aquilo, mas no fundo a gente sabe que tem muito mais a ver com a questão do petróleo do que com qualquer outra coisa, assim. Com essa grande reserva de petróleo bem próxima ali dos Estados Unidos, que tem um grande costume de levar a democracia para os lugares onde tem petróleo. Enfim, com um governo que não é muito próximo, né? Eu acho que, olha só, se a gente ler esse trechinho aqui que faltou, a gente vai entender bem, olha só. Então a gente estava aqui, ó, ali no finalzinho. A chuva que irriga os centros de poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo, e sincreticamente, o bem-estar de nossas classes dominantes, dominantes para dentro e dominadas de fora, é a maldição das nossas multidões, condenadas a uma vida de bestas de carga. Essa questão tem muito a ver, pessoal, com a pergunta da colega, porque desde sempre, quando os Estados Unidos começaram a se tornar a maior potência mundial, existem pequenas, vamos dizer, intervenções. Então, o que que a gente tem normalmente nos países? Os países que são meio que aliados. Não é de graça que a gente tem essa situação da América Latina, de vários países serem somente exportadores de produtos primários, estarem sempre atrasados, terem sempre questões de, enfim, serem sempre subdesenvolvidos, né, entre aspas. Isso não é de graça. Isso tem a ver com como é que isso acontece. Tem alguém dentro ajudando, fazendo isso acontecer. Tem elites que estão, segundo o que o Galeano coloca, tem elites, pequenas elites dentro do Brasil, dos países, que ajudam com que esses países estrangeiros façam essa exploração. Então, não é de graça que o Brasil é um exportador de cana, de pau-brasil, de soja, de borracha, de cacau, de café, desde sempre. Tem alguém ali no Brasil que está alinhado com os interesses estrangeiros, tá? Tem uma elite que está ali que serve a esses interesses. E quando Isso é bom ou ruim? isso é bom para quem está controlando isso, para quem ganha dinheiro com isso.
por exemplo, já está mais do que comprovado que em países que têm governos que não são muito alinhados com Estados Unidos, com as grandes potências, ele chegou lá e derrubou. México, Nicarágua, Brasil, Paraguai, Uruguai, todas as ditaduras da América Latina, Chile, tá? Eram governos que eram mais progressistas no sentido de nacionalistas, assim, desenvolver nacionalmente os países e derrubaram, né? Chegaram lá e derrubaram os governos e colocaram governos que eram mais alinhados com os interesses deles. E essa questão da Venezuela também é um pouco relacionada, tá? É o que é o presidente lá, é o Hugo, não sei, mas ele também não é muito alinhado com os Estados Unidos, assim como Cuba, por exemplo, não foi lá na questão da Revolução Cubana. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos impuseram um bloqueio, tá, comercial, certo? Um grande bloqueio, e inclusive falando que quem negociasse com Cuba, quem mantivesse negócios com Cuba também ia estar incluído nesse bloqueio. E é o mesmo bloqueio que está acontecendo com a Venezuela hoje, né? Isso foi em Cuba no início do século passado, lá em 1900 não sei 1900 e quanto, mas no início do século passado. E agora também a Venezuela está com esse bloqueio, tem várias questões. Enfim, o que eu quero dizer é que não é uma questão única, tá? Tem a questão do petróleo que está muito envolvido também, e tem diversas questões aí, tá? Tem muitos interesses que a gente tem que olhar, são para os interesses, assim. Beleza? O que vocês acham disso? Deixa eu voltar aqui. Daí eu trouxe, esse aqui é um trechinho, tá? É um vídeo. Esse aqui é o Eduardo Galeano. Ele faleceu há alguns anos. Ele é uruguaio, tá? Então vamos ver aqui. Esse é o vídeo, Deixa eu ver se é o fica vídeo bom. que tu mostrou pra gente, sabe? Não, é outro. É um minutinho só. Vocês conseguem ver daí? Sim. Sim. Opa. Ai. Tá travando aqui de novo. O vídeo tá em espanhol, tá? Mas ele tem uma legendinha, mas... eu não sei, às vezes dá pra entender algumas coisas. Não sei como é que é essa relação de vocês com o espanhol. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente. Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes, de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas.
Deu pra entender? Acho que travou um pouquinho. Travou bastante, na real. Não tava travando, mas deu pra entender na legenda. Ah, tá. Ah, e é mais ou menos isso, assim. Essa é uma das reflexões, né, que fala desse textinho. Na real, é só a primeira, segunda, até a metade da terceira página. São esses trechinhos que eu destaquei, assim. Daí tem mais coisas e tal, falando de outras questões. Ficou um pouquinho um formato diferente, né? Esse livrinho aqui. Do livrinho, do textinho que eu passei pra vocês ali, que ficou umas 5 páginas. Então, ficou um pouquinho diferente, mas... Peixinho. É o primeiro. Mas... Tá, Luciano. E Oi. agora? E as perguntas, a gente vai corrigir elas? Uhum, pode ser. É. Se vocês quiserem. Quais Tudo. perguntas tu fala? Primeiro ali, ó, que é 5 palavras-chave que retratam a obra. Tá, vamos ver então. Cada um fala uma palavra aí. Ô, senhor, tu viu os bagulho lá tu viu o negócio que caiu lá em Majesta? Não vi o quê? Estão falando que caiu um OVNI lá em Magé. Ah, pronto, sério? Sério, senhor? É sério, viu o vídeo, senhor? Tem relatos de pessoas que, tipo assim, ó, viu um negócio girando, e, tipo, caiu igual uma tampa de um pote, assim, tá ligado? De pé, assim, ó, na terra lá, que é tipo um morrão cheio de árvore e tal, e caiu lá. E, tipo assim, ó, na mesma hora já começaram a ligar pra todo mundo e já isolaram a área, não pode ninguém entrar. E, tipo assim, ó, os drones que tentam ver, os caras estão atirando, tá ligado? Não estão deixando ninguém ver, senhor. Onde é que fica Eu acho Magé? que- Magé? Magé, no Rio de Janeiro. E tu viu o negócio? E tu viu aquelas fotos e vídeos que o Pentágono lá dos Estados Unidos liberou? Ah, sim, isso eu vi. Nossa, e daí já começaram a juntar com aquela previsão lá do Chico Xavier. Chico Xavier? Que ele previu que em 2020, não sei se é verdade, né? Mas ele era tipo um médium. Ele disse que em 2020 os extraterrestres iam entrar em contato com os humanos para salvar a humanidade. O cara era top. Pra quê? Pra salvar? Não entendi. Pra salvar a humanidade. Ih, já ouvi essa história aí. Mas eu já li algumas coisas dele, assim, mas eu vi que ia ter. Ele falava de alguma coisa que ia ter por essa época, assim. Mas não sabia que tinha relacionado com isso. Mas olha lá, as palavras-chave, então. O que vocês trariam de palavra-chave para essa obra? Pobreza. Pobreza. Como é que é? Dominado, senhor. Dominado? Tipo uma bola? Não, que o continente foi dominado e tal. Uhum. Matéria-prima, senhor. Matéria-prima. Uhum. Capitalismo. Capitalismo. E daí, quem é que falou que queria corrigir? Eu tinha falado pra gente
fazendo Eu correção. acho que essa atividade não tem muito o que corrigir, senhor, que é tipo, opinião mas- própria, tá ligado? É. Eu acho que as outras atividades que tinha de corrigir, Uhum. tipo A gente aquelas pode- de matar ali. Sim, é totalmente diferente, né, daquela outra. É mais isso mesmo, né? A gente pegar e ver o que é a ideia do texto ali. Por exemplo, podia ser qualquer uma daquelas ideias, daquelas frases e discutir, né? Como se a gente fizesse uma discussão com o autor mesmo, né? Que esse é o propósito, assim. E é isso, né? Quando a gente olha um filme, quando a gente conversa com alguém, o que isso desperta na gente? O que isso faz a gente pensar? E é isso, não precisa concordar. E eu reflito sobre o filme. Oi? Pra mim, eu reflito sobre o filme. Exatamente, a nossa mente é capaz de fazer interpretações sobre as coisas e formular outras coisas e outras ideias a partir do que tem de estímulo, né? A ideia do texto é um estímulo mesmo para vocês pensarem sobre as coisas. E teria mais para corrigir, entre aspas, seria essa questão do mini texto, né? A gente quer pegar essas palavras-chave e criar um textinho ali. Eu não coloquei títulos, sabe? Eu fiz o texto. Fez? Eu acho que a correção, ou vocês podem me mandar por foto, ou vai ficar pra volta mesmo. Deixa pra volta, só pra volta. Senhor, eu não tenho Melhor. teu WhatsApp. Pra volta que é mais fácil de ver. Tá no grupo? Pra Lá? volta. Senhor, Ô, senhor, tem um monte de atividade, não sei se tu tinha também essa daí de pedir pra mandar por e-mail. Acho que não, mas tem umas matérias que pediram pra mandar por e-mail e eu não fiz as atividades. Tá como eu não fiz, eu não mandei por e-mail. Ah, sim. Teve. De doente. Tinham professores que pediram pra mandar por e-mail? Sim, esse foi o que mais pediu. Aí, assim, ó, eu li atividade, fazia atividade e não lia. Uhum. Essa aqui foi a nossa segunda atividade, pessoal, que está relacionado também com essa questão. E daí ela tem mais perguntas mais diretas, tá? E daí é para quem for fazer o IF, né? Quando tiver a prova e tal. Ou essas outras provas, né? Tem colégio de aplicação, enfim. Tem várias possibilidades. E são perguntas mais estilo vestibular, assim, mais estilo Enem, essas coisas assim, né? São de marcar. O lado bom é que dessa questão é que a gente não precisa escrever, mas o lado ruim é que a gente precisa ler muito e interpretar muito. Vocês querem dar uma olhada nessa? É, bastante. Sim, essa aí sim. Essa aí. Deixa eu só guardar essa folha aqui. Essa primeira, quem é que fez? Eu. A primeira eu não fiz. Essa aqui é mais uma retomada, assim. A respeito das características que diferenciam a América Latina da América Anglo-Saxônica, avaliem as proposições abaixo. Vocês sabem o que é América Latina, o que é América Anglo-Saxônica? Já ouviram Eu só falar vou pegar nisso? outro papel ali e já volto. Uhum. Alguém tem dúvida quanto a esses conceitos aí? Pode falar. Aqui, achei. Eu, senhor, eu não consigo diferenciar muito. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Esses conceitos, eles estão mais ligados com... Por exemplo, aqui. Com questões culturais, tá? Imagina, a gente tem a América, que é um continente.
Ih, o que aconteceu? Caiu de novo. América. Alô? Alô? Tá. América que é um continente, né? Vamos pegar aqui uma imagem. Ela incluindo questões culturais e questões linguísticas também, tá? Esse mapa aqui é bom. Ele está dividindo ali em amarelo América Latina e em azul América Anglo-Saxônica. América Latina, o que se refere a isso? São os países que foram colonizados por nações de língua com origem latina. Por exemplo, o que é língua latina? Espanhol, português, francês. Essas línguas têm uma origem comum, que é o latim, a língua latina. E elas vão ter características comuns, assim, tanto características culturais, esses países. Por exemplo, uma característica dos países que colonizaram, tipo Portugal e Espanha, era o catolicismo, por exemplo. Daí a maioria dos países aqui da América Latina vão ter as religiões católicas, por exemplo, né? Claro que todos têm muitas diferenças, né, entre si, mas algumas características são bem comuns, tá? E daí essa questão do anglo-saxônica, o ângulo, o que é essa palavra ângulo? Ela vem de inglês, ângulo de inglês, ou seja, são países que foram colonizados por países que vêm da língua inglesa, na Inglaterra, os Estados Unidos, por exemplo, foi colonizado pela Inglaterra. Anglo-saxão tem a ver com essa questão do inglês, que também tem um tronco linguístico comum com o alemão, por exemplo. Tá? São línguas próximas, assim, sabe? São línguas e culturas próximas, daí há essa separação aqui entre um e outro, né? Sora, então a gente é latino? Sim. Ah, que legal. Nossa. Tu nunca tinha ouvido falar nesse termo? Eu pensava que os latinos fossem só os que falam espanhol, né? Ah, não, também. É que o Brasil também não se enxerga muito como latino, né? A gente não tem muito essa dimensão. Justamente por causa dessa diferença, né? O Brasil é o único aqui na América que fala português, né? Que tem o português como seu idioma. Sim. Mas, por exemplo, francês também é latino. Mas a gente está falando de América. Né? Ô, senhor, tem algum país aqui da América do Sul aqui que fala francês? Tem. Qual? O Brasil faz fronteira com a França. Vocês não sabiam? Ah, é a Guiana Francesa, né? A Guiana Francesa, exatamente. Bem ali coladinha com o Brasil. Ainda é colônia, senhor? É. É um território ultramarino que chama. Território fora do... mais afastado. Eles saíram, entre aspas, mas mantiveram alguns territórios. O senhor tem mais algum país que é colonizado, né? Tem territórios, assim, por exemplo... Vocês já ouviram falar nas Ilhas Malvinas? Já ouvi falar, mas não sei muito sobre. Teve uma grande guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Daí até hoje eles têm um ranço, assim, sabe? Que a Inglaterra, ela meio que pegou esse território aí que originalmente deveria pertencer à Argentina, né? São essas Ilhas Malvinas, que eles chamam de Ilhas Falkland, coisa assim. Ó. Ilhas Falkland ou Ilhas Malvinas, que teve uma guerra também,
Isso aqui ainda faz parte da comunidade britânica, isso aí ainda é um território lá da Inglaterra, tá? Assim como aqui, ó, a gente tem Trinidad e Tobago, que também faz parte da comunidade britânica. Daí até alguns lugares não apontam esse país, apesar de ter... Olha o nome da capital, é Porto de Espanha. Ela foi colonizada também pela Espanha, mas também pela Inglaterra. E daí a língua oficial é o inglês. Então muitos lugares a gente não vai ver ele como um país latino-americano, apesar de agora ele estar entrando como língua oficial também o espanhol. Mas ainda tem muita essa influência colonial. A gente vê até hoje. Guiana Francesa também, ó. Faz fronteira com o Brasil, tá? Então ainda é muito presente, tá? Essas questões coloniais aí pela América Latina e no resto do mundo também. Tá, vamos fazer essa questão aqui. Pode ser? Que já tá acabando o tempo. Já acabou, na real. A respeito das características que diferenciam a América Latina da América anglo-saxônica, avalie as proposições abaixo. Então tá pedindo pra gente avaliar o que eles estão colocando ali abaixo, tá? Eu botei a 3. Eu botei coloquei a. A. Botei a. É, e essa. Sim, tem mais uma parte, né? Pra gente avaliar e ver qual que tá certo e qual que tá errado. E depois agrupar ainda. A América anglo-saxônica, além de ter tido passado colonial, diferente dos países da América Latina, possui inglês como língua oficial. Tá ali, né? Tá legal. Tá certo. Tá. Uhum. A maior parte dos países latino-americanos teve, no período colonial, suas economias destinadas ao abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração. Tá, isso aí tá bom. Tá certo? Tá. Os países da América Latina, ali a 3, possuem um passado comum. A maior parte de seus países foi colônia de exploração dos países europeus como Espanha, Portugal e França. Uhum. Sim. Essa aí foi a que eu botei. Ah, tá, mas tu entendeu como é que é a questão? Ela te deu 4 afirmativas e depois te perguntou qual que estão corretas, para te agrupar. Ah, é a 1, a 2, a 3? É a 2 e a 4? É apenas a 4? Ou são todas? Ah, tá ali, ó, pior, ali, ó, me esqueci de falar. Eu botei a 1, 2 e 3, eu botei. Ah, tá. E ali a Tá certo? afirmação 4, vamos ver. Ao avaliar o passado dos países da América anglo-saxônica e da América Latina, torna-se difícil compreender como países com períodos históricos de colonização tão semelhantes hoje, um panorama social e econômico tão distinto. Fala muitas palavras difíceis, né? É. Uhum. Eu botei 1, 2 e 3. Eu botei a. Eu botei a também. Eu coloquei A. Também botei A. Eu coloquei A. Então é A, né? Aí, É, gurizada. Gente, eu vou... Acho que a gente encerra por aqui, tá? Que já tá passando do tempo. então é isso. Tá certo? Então vai, então. Se Falou, você tiver gurizada. outras dúvidas, me mandem, tá? Tá bem, senhor. Tá bom? Uhum. Falou. Falou, tchau, tchau.